Seja muito bem-vindo ao Se Conecta comigo, Jussara Rocha, o ponto de encontro para quem quer crescer, evoluir e se inspirar. E só para você saber, aqui você encontra conversas leves, inspiradoras, conteúdos importantes para a sua vida. Nós falamos sobre empreendedorismo, educação financeira, comunicação, saúde e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. E hoje nós temos um convidado que é sinônimo de superação e coragem. Ele enfrentou a obesidade desde a infância, viveu o peso do preconceito, encarou a ausência do pai, perdeu familiares para a mesma doença que o ameaçava e, mesmo assim, decidiu virar o jogo. Depois da bariátrica veio um desafio, o câncer raro na tireoide. E, mais uma vez, ele transformou dor em propósito. Autor do livro Você Não É Todo Mundo, ele criou um método que é o método Aprender, e ele inspira pessoas a entender que a verdadeira força vem da autenticidade, da disciplina e do amor próprio. Recebam comigo com muito carinho Jefferson Chiesi. Seja muito bem-vindo ao Se Jussara. Conecta. Prazer é todo meu, uma honra participar aqui do teu podcast. Muito obrigado pelo convite. Tá preparado? Super, Tenho sempre. muitas perguntas. Vamos lá. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas. E eu tenho certeza que as suas perguntas também devem ser a dúvida de muita gente que está assistindo. Arrasou, então vamos Vamos nessa. lá. E para esse projeto já não é um projeto, já é uma realidade. Para esse podcast acontecer, nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a RTV Filmes. A RTV Filmes é onde tudo acontece. Vem para cá, vem gravar também aí o seu podcast, vem contar histórias. Olha que legal, cria o seu podcast. Já pensou, Jefferson, você futuramente aqui na RTV com o seu podcast? Quem sabe, né? Você não é todo mundo? Pega a dica aí. Mas eu quero agradecer aqui a UpSec, que é a nossa parceira, que está conosco aqui desde o início. A UpSec é uma empresa de consultoria para indústrias e varejo de materiais de construção civil, visando aí potencializar os resultados de vendas, marketing. Então, um grande abraço para a Priscila, para a Dani. Segue lá no Instagram, a UpSec Vendas, segue lá, e elas estão com um projeto bem legal, um curso aí de vendas, e eu vou trazer elas aqui para poder contar sobre esse curso de vendas para potencializar aí os resultados da sua empresa. Eu falei sobre gravar vídeos, mas o que acontece? Tem pessoas, Jefferson, que têm muita dificuldade de pegar um celular, gravar um vídeo, postar no Instagram, e a Eclipse Make é uma empresa que ajuda você a fazer seus vídeos, fazer os cortes aí que as pessoas hoje precisam fazer cortes para poder, de forma estratégica, divulgar o seu trabalho, e a Eclipse Make é essa empresa, casamentos, festas, quer gravar vídeo para divulgar nas redes sociais, a Eclipse Make tem um plano ideal para você. Lá no Instagram, eclipse.make. Segue lá e fala aí com o Vitor e a Vitória. Olha que legal, Vitor e Vitória. Daria para fazer uma dupla sertaneja, é verdade. Vitor e Vitória. Pessoal, é o seguinte, tem mais. Vamos falar também o seguinte, chega sexta-feira, bate aquela fome. Jeff, você gosta de hambúrguer? Eu gosto. Hambúrguer, gente, bom é na Edis Burger. Inclusive, a gente vai trazer aqui para mostrar os hambúrgueres da Edis Burger. É uma hamburgueria gourmet artesanal que transforma receitas de alta gastronomia em lanches. Olha que legal, elaboradas aí, preparadas pelo chefe Edis. Sexta-feira, final de semana. Aliás, é de segunda a sábado, né? Mas eu estou falando aqui porque geralmente final de semana o pessoal quer... Eu não sei se eu seria falar pisar aí, aquele dia que a gente fala, como é que pode... Chutar o balde, enfiar o pé na jaca. Vamos lá. Que isso, se degustar com um hambúrguer maravilhoso. A Edis Burger fica lá na Avenida José Maria de Albuquerque Freitas, número 313, Mogilá, aqui em Mogi das Cruzes. E o horário é 18 às 22 horas, de segunda a sábado. Então, você aí que gosta de hambúrguer, vai lá na Edis Burger comer o hambúrguer do chefe Edis. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Jefferson Chiesi, que tem uma história de superação, uma história transformacional, e ele vai contar pra gente toda essa história. Quis trazer você aqui, Jefferson, porque de fato a sua história é uma história que agrega, é uma história que ajuda outras pessoas, como você falou sobre perguntas, que podem ajudar as pessoas que estão em casa também a virar a chave. Sim. Porque muitas vezes, Jefferson, o que falta na vida das pessoas é
é esse empurrão, sabe? Aquele gatilho para a pessoa virar a chave e mudar a sua história. E a sua história vai ajudar a vida de muita gente. E eu quero já começar falando sobre o seu livro, essa frase, você não é todo mundo. Eu percebi no seu livro que era uma frase que você ouvia muito da sua avó e da sua mãe, correto? Como que essa frase, você não é todo mundo, criou um novo sentido na sua vida adulta? Porque uma coisa na infância é você ouvir isso. Ah, a mãe chama você, mãe, posso ir em tal lugar? Ah, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Porém, na fase adulta, você ressignificou essa frase. Sim. Como é que você deu um novo sentido para essa frase, você não é todo mundo? Você falou a palavra certa, ressignificar a frase. Então, para que eu tivesse essa mudança toda que eu consegui ter, eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida. E a frase que normalmente a gente escuta da mãe ou da avó, ela tem uma conotação restritiva. E era o que eu ouvia demais da minha mãe. Ah, eu queria ir no Play Center, todo mundo está indo. Não, mas você não é todo mundo. Algumas vezes é porque a gente realmente não tinha condições, outras vezes é porque não era correto eu ir, realmente. Hoje, eu uso essa frase para me automotivar. Então, por exemplo, eu costumo ir para a academia às 5 horas da manhã. Uau. Nem todo mundo está indo. Aí é onde eu falo para mim mesmo, você não é todo mundo, então você tem que ir. Todo mundo está dormindo essa hora, mas eu não sou todo mundo, então eu vou levantar e vou para a academia. Ou seja, você deu realmente um novo sentido. Eu ressignifiquei. Sua mãe, a sua mãe Catarina, a sua mãe Catarina, sua avó Odete foram pessoas fundamentais na sua vida, na sua formação. E mesmo na ausência do seu pai, elas te ajudaram, correto? Sim. Qual que é a base sólida que você carrega até hoje? Poxa, elas supriram com excelência a ausência do meu pai. Tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, eu devo a elas. A minha avó, ela faleceu em 2013, já está fazendo agora, dia 30 de setembro, 12 anos do falecimento dela. Minha mãe, graças a Deus, ela está viva ainda, tomara que ela viva muito. Então eu tenho hoje o apoio na minha mãe, mas eu fui criado, vamos dizer assim, 80% pela minha avó, porque como eu não tive a presença do pai, minha mãe ela estava trabalhando para garantir o nosso sustento. A minha avó, na época, já era aposentada, então ficou mais fácil dela me criar. Então, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu sou hoje, eu devo a elas duas. Vamos então fazer a pergunta para começar mesmo assim com chave de ouro. Jefferson criança. Tem até uma foto que eu trouxe para mostrar. Ó, a hora do mico. Eu trouxe uma foto para mostrar aqui. Você quando era criança. Fala pra gente quem é esse Jefferson aí, que eu não sei quantos anos você tinha aqui nessa foto. Aí nessa foto eu tava com 5 anos. 5 anos. Você foi crescendo. 5 anos desse tamanho. Eu até assustei, eu já achei que era com 11. Mas me conta, quem era esse Jefferson aí de 5 anos? Primeiro, vamos começar lá. por Primeiro aí. que assim, era uma criança extremamente mimada, porque criada pela mãe e pela avó, mas também bastante traumatizada, porque não tinha presença masculina dentro de casa. Quem era a minha presença masculina? Meus tios paternos. Era o meu tio Alfredo e o meu tio Marcelo, que não tinham a ideia ainda de suprir a ausência de um pai. Então, nessa época, eu criava algumas situações na minha cabeça para fazer a presença de um pai. Para você ter uma ideia, eu chegava a perguntar para vizinhos, eu posso te chamar de pai em algum momento? Então, Nossa. assim, eu passei umas dificuldades e quando chegava a época de escola, que tinha dia dos pais ou alguma data comemorativa que era necessário os pais estarem juntos, eu só tinha minha mãe e a minha avó como presença. Então eu fazia presente para o pai, fazia homenagem para o pai, mas eu entregava sempre para minha mãe ou para minha avó. Então assim, era uma criança mimada por conta de ser filho único por parte de mãe, criado pela mãe e pela avó, mas também tinha bastante traumas por conta dessa condição que eu vivi. Qual era a sua relação com a comida, Jefferson, nessa fase aqui? Você foi 5 anos em diante. Como que era a sua relação com a comida? Hoje, eu acredito que a minha relação com a comida era por gostar, era por questões familiares, porque tradição de família italiana e nordestina é comer.
né? Então, comemorar, a palavra comemorar já remete a comer, comilança. E duas famílias que acham bonito comer, se não come faz desfeita e por aí vai. E hoje eu identifico que também era uma válvula de escape. Para tudo isso que eu passei durante a minha infância, eu acabava descontando na comida. Hoje eu entendo que nem, por exemplo, eu não procurava o que fazer quando eu estava desocupado, eu procurava o que comer. Então era realmente uma fuga. Hoje eu enxergo que era uma fuga. Lendo a sua história, porque eu li seu livro, por isso que eu trouxe você aqui. Li o seu livro, falei, ele tem que estar lá com a gente no Se Conecta. Eu me lembrei um pouco da infância do meu filho, porque essa ligação, eu te perguntei da comida, porque eu percebi que você tinha também uma ligação de amor, né? Tudo bem que a sua família tem descendente italiano, então gostavam mesmo de comer. Sim. Mas eu lembrei um pouco da história do meu filho. Quando meu filho era pequeno, a gente tinha isso. Tem que comer, coma, menino. E era bonito ver o menino comer um pratão de comida, tanto que às vezes até as parentes da parte do pai falavam assim, nossa, esse menino come demais. E assim, nossa, eu fiquei preocupada depois. Será que eu estou fazendo? Mas para mim, se ele não comesse, algum problema estava acontecendo. Acontecia isso com você? Acontecia. Minha mãe chegou a me levar em médicos o dia que eu não queria comer. Doutor, ele está com algum problema. Por quê? Porque hoje ele não quer comer. E aí eu passei a minha infância tomando biotônico Fontoura. Nossa. E engordava naquela época. E engordava. Então, hoje também engorda, eu né? acredito que o efeito dessas vitaminas durou alguns anos em mim, porque eu fui obeso até os meus 41 anos de idade. O Jefferson, olha que interessante. A sua família é uma família de obeso? Na parte da sua mãe, de sua avó? Obeso, alguns sim, mas a maioria é sobrepeso. Você chegou a 5 anos, você já tinha esse corpo aí, já tinha tendência, né? Já, meu apelido aí era Buda. Buda? Você tem Buda. Meu Deus. Porque eu era baixinho e gordinho. Baixinho em termos, né? Mas eu era gordinho, sempre gordinho. Como é que você lidava com isso, Jefferson? Porque assim, com 11 anos de idade, você chegou a pesar... 93 quilos. Gente, 93 quilos. Como é que você lidava com isso? Que ao mesmo tempo que você tinha uma relação de amor com a comida dentro de casa, eu imagino que na rua você sofria, você fala isso no seu livro. O que hoje é chamado de bullying, né? Como é que era isso? Naquela época era com muito mais força, só que não tinha restrição, não tinha... Eu não tinha proteção nenhuma. Hoje, se alguém sofrer bullying, tem para onde correr, é até um crime. Mas na época que eu sofria isso, não tinha. Então, eu tinha vários apelidos. Nhonho, chupeta de baleia, rolha de poço e dificuldades. Sempre tive dificuldade. Como é que você fazia para lidar com isso? Porque hoje, se a gente chama uma criança de rolha de poço, é crime. É crime, você pode ir preso. Como que você... Então, eu ficava chateado. Toda criança vai correndo para casa chorando. Só que não tinha muito o que fazer. Era obrigado a aceitar. E isso não era o suficiente ainda para que nem minha mãe, nem minha avó e nem mesmo eu tomássemos uma atitude. Por quê? Era muito mais confortável eu voltar para a comida. Então eu acho que isso fazia o efeito contrário em mim. Eu acabava descontando ainda mais na comida. Aquela pessoa que se chateia, né, um adulto, por exemplo, ele vai usar droga ou ele vai para um boteco beber. Eu, na minha época, o que eu tinha acesso ali, qual era a minha droga? Qual era a minha válvula de escape? A comida. Então, eu acho que esse efeito fazia mais mal para mim, porque eu descontava mais ainda na comida, do que ter isso como uma chave para virar e mudar de condição. Eu vou ficar um pouquinho ainda na parte da infância, porque pode servir para um alerta para os pais. Às vezes a gente observa famílias, aquela criança que come bastante, aquela criança que é gordinha, e está tudo bem. Hoje em dia está tudo bem você ser gordinho. Na sua concepção, você era uma criança gordinha e você sofria dentro de casa. Não dentro de casa. Dentro de casa você tinha amor, você tinha comida, você tinha carinho, mas na rua você sofria. Hoje, o bullying, que a gente chama, você sofria. Você colocou no livro comparações externas, estilhaçavam, alguma coisa assim, sua autoestima. Uhum. Como que, naquela época, quando criança, você disse que levava de boa, vamos dizer assim, descontava na comida. Para hoje, analisando a vida hoje atual, crianças que estão nesse processo, você acha que as crianças escondem algo e elas não conseguem externar
por conta desse amor que elas recebem dentro de casa. Então, por exemplo, às vezes tem uma família assistindo a gente que é gordinha e acha que está tudo bem, a criança se entupindo de guloseimas, a criança cada vez mais gorda e a família está ali, não, está tudo bem. O que você diria para essas famílias? Então, tem que procurar uma ajuda especializada, que hoje eu entendo que essa ajuda é essencial em qualquer fase da vida, para qualquer momento. Pode ser cultura de família, e no caso da minha, eu identifiquei hoje que é um misto de cultura familiar com essa questão de algum tipo de trauma ou alguma questão psicológica que acaba virando aí uma válvula de escape, uma fuga, alguma coisa nesse sentido. Mas não é normal a pessoa ser obesa. Pode ser também questões hormonais. Então é sempre importante a família procurar investigar. Tem gente que fala, eu engordo e eu não como tanto assim. Às vezes é alguma coisa desregulada no hormônio do corpo da pessoa. Pode ser problemas com tireoide ou alguma coisa nesse sentido. Mas na grande maioria das vezes é questão psicológica ou cultural de família. A família precisa investigar. Eu vejo às vezes o pai e a mãe magro e a criança obesa. Às vezes o pai e a mãe quer que a criança, ou o pai e a mãe na infância não tinha a condição de comer o que quer ou comer o que gosta e taca isso no filho. Assim como muitas vezes profissionalmente a criança acaba se tornando um profissional que ela não queria, o pai ou a mãe que queria. Coloca num curso específico, meu filho tem que virar doutor, meu filho tem que virar médico ou advogado. Só que às vezes o filho não quer, ele vai fazer aquilo por vontade de pai e de mãe. Então, muitas vezes, a questão da comida também pode ser por isso. Então, é importante o pai, a mãe, os familiares ficarem atentos e procurar uma ajuda especializada. Eu vejo, Jefferson, também que às vezes existem pessoas, eu já falo até de adultos, que acham normal. Tá tudo bem. E acreditam que ser obeso faz parte da vida. Tá tudo certo. Claro que a gente pode entrar num debate que, infelizmente, tem até um programa aí. Esse dia eu estava assistindo um programa sobre isso, que ser gordo é uma escolha. E aí o pessoal fala, não é uma escolha. Você acha que ser gordo é uma escolha ou não? Você teria essa ousadia de trazer essa informação? Porque às vezes a pessoa também precisa entender que ela pode e precisa mudar. Ela tem que escolher isso. Sim. Você acredita que a pessoa também escolhe ou não ser gordo? Acredito que sim. Tem gente que fala a descendência, os meus pais, né, é hereditário. Não, a pessoa pode ter a família inteira obesa e ela decidir ser magra. Assim como se ela estiver satisfeita que nem eu tive satisfeito com a minha obesidade, em termos, até os meus 41 anos de idade. Com todas as dificuldades que eu passei e com todas as limitações que eu tinha por causa da obesidade, mas eu até então não tinha nenhum tipo de doença por conta da obesidade. Eu era o que eu chamava de gordinho saudável. Tem até aquela música lá, sou um gordinho gostoso, né? Era a música que até então me representava. Só que quando começaram a aparecer as comorbidades, isso começou a despertar um alerta em mim. Mesmo magro, não significa que a pessoa seja saudável. Então é muito importante a pessoa se sentir bem com ela mesma, mas ela está atenta às condições de saúde dela. Ser obeso não é um defeito. O problema é que a obesidade ela aumenta a probabilidade da pessoa ter algum tipo de doença. Então é importante, se a pessoa está satisfeita com o corpo que ela tem, não é nenhum pecado. Só que é importante ela ficar atenta, porque não é o normal do ser humano ser obeso. Fica a dica aí, então, para quem, de repente, está se encontrando nessa situação e, de repente, não está conseguindo virar a chave. O Jefferson vai trazer algumas dicas aqui para poder ajudar você. Porque, às vezes, Jefferson, a pessoa até quer virar essa chave, ela quer mudar o seu estilo de vida e, às vezes, tem algumas situações que a impedem. E aí tem que ser uma situação mais investigativa. Eu sei porque eu passei por Você isso. Eu passou quis por virar isso. essa chave várias e várias vezes. Você foi virar sua chave com 40 Mas anos. faltou aquele empurrãozinho. Você vai contar pra gente. Ô Jefferson, você relata no seu livro a questão da paternidade. Você não conheceu o seu pai. Como foi conviver, embora você foi cercado de muito amor pela sua mãe, pela sua avó, como que foi conviver sem a presença do seu pai? Você acredita que isso também acarretou em você descontar na comida essa falta, essa ausência? Com certeza. Hoje eu associo totalmente a eu ter usado a comida como uma válvula de escape ou uma fuga para essa ausência. Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade.
Meu pai ele é cearense, minha mãe ela é natural aqui de São Paulo, então eles se conheceram, namoraram. E minha mãe tinha 19 anos apenas quando eu nasci. Então ela era muito nova. Meu pai já tinha um pouco mais de idade. Meu pai acho que na época tinha uns 26, 25 ou 26 anos. Então eram dois jovens que não tinham assim muita responsabilidade e acabaram tendo um filho. E o relacionamento acabou não dando certo. E aconteceu tudo o que aconteceu. Passei a minha infância procurando meu pai. Só que o problema é que naquela época não tinha internet. E procurar pelo nome era muito mais difícil, porque o nome do meu pai é um nome muito comum. É José Ferreira do Carmo. Então você procura hoje no Google José Ferreira do Carmo, aparece 200 mil José Ferreira do Carmo. Na época a gente recorria a programa de Google, a correios, né, ver se tinha alguém mandando carta com esse nome, mas enfim, era tudo em vão. Eu tive um primo que ganhou um computador da minha tia e ele decidiu continuar essa busca. Isso já foi recente, eu estava com 32 anos de idade já. E aí esse meu primo conseguiu encontrar o meu nome numa rede social. Na época era o Orkut, nem existe mais o Orkut. E aí tinha lá os meus contatos e ele conseguiu entrar em contato comigo. Minha tia, que é a mãe dele, falou comigo: Jefferson, é você mesmo, eu sou irmã do seu pai e tal. E aí viu que era real, que era eu. Foi aí que ela passou o contato do meu pai. E aí a primeira vez que eu falei com meu pai foi aos 32 anos de idade. Você já tinha desistido e seu primo continuou a busca? Eu já tinha desistido, aí meu pai, ele falou que sempre me procurou também, só que não conseguia, não tinha êxito. E aí esse meu primo que decidiu, por conta do computador que ele teve acesso, procurar. E aí me encontrou. Você conheceu seu pai com 32 anos? Eu falei com meu pai com 32 anos. Falei por telefone. Vê-lo pessoalmente foi um pouquinho mais para frente. Eu estava com 36 anos de idade, mais ou menos. E como foi esse encontro? Foi emocionante, né? Muito emocionante. Você foi até ele? Eu fui até lá. Ele mora hoje no Ceará, ele mora em Fortaleza. E as duas únicas vezes que eu o vi pessoalmente, eu fui até lá. Uma em 2012 e a outra em 2017. Inclusive as duas fotos do nosso encontro eu coloquei no livro. Foram as duas únicas vezes que eu vi meu pai pessoalmente. Com 36? E depois com 40, pouco menos de 40 anos. E hoje você está com? Hoje eu estou com 47. E aí depois você não viu mais seu pai? Não vi, não tive mais oportunidade de estar com ele. Mas porque você não procurou, ele não procurou, a vida foi levando para outros caminhos? A vida acabou levando por outros caminhos. Meu pai hoje tem outra família, né? Eu já estou hoje casado, com família constituída aqui. Então a gente se conheceu, se acertou. Mas hoje, infelizmente, a gente não tem aquele contato, aquele vínculo. Você sente falta, Jefferson? Vou confessar para você que não. Porque eu tive essa busca a minha vida inteira por um pai. Só que aquilo foi meio que esfriando ao longo do tempo. Né? Conforme eu fui passando pela adolescência, a vida adulta. Teve uma época que eu cheguei até a pensar que a cabeça da gente vai mudando, né? Eu cheguei a pensar, caramba, será que eu vou ter uma decepção quando eu conhecer meu pai? Então, às vezes, é melhor eu nem conhecer, porque conhecer uma pessoa que vai me gerar um arrependimento de ter conhecido, cheguei a pensar que meu pai tinha morrido. Então, para eu não me magoar ou não me frustrar, eu comecei a meio que desapegar dessa ideia. Tanto é que quando o meu primo me encontrou, eu nem estava mais com o pensamento de procurar meu pai, nem nada. Para mim, isso aí já era uma página virada. Mas quando restabelecemos o contato, aí eu fui atrás, eu fui até ele, a gente conversou. Então, assim, a minha vida inteira eu ouvi a versão da minha mãe sobre quem era meu pai. Então, eu tive a oportunidade de ouvir da boca dele quem ele realmente era e a versão dele sobre a união dele com a minha mãe. Então eu tive a condição de avaliar realmente, pelo meu entendimento, ouvindo a versão dos dois. Então eu passei a minha vida inteira ouvindo a versão da minha mãe. Eu tive a oportunidade de ouvir a versão do meu pai também. Então para mim isso foi assim, como se eu lavasse a minha alma. E acabou, porque eu não tenho a figura dele, aquele carinho de pai e filho. Você tinha mágoa no seu coração? A gente acumula, né? Por conta da ausência, porque principalmente criança, você não entende. Por que seu pai te abandonou? Será que ele não tinha outras formas de te procurar? Será que
não tinha, se ele empenhasse um pouquinho mais, será que não tinha uma condição de ou não perder contato ou de restabelecer esse contato? A gente sempre pensa dessa maneira. Então acumula, não tem como falar que não acumula, que acumula uma certa mágoa, mas... Perdoou? Perdoei, isso fez muito bem para mim. Então aquilo que eu falei, hoje eu não sinto falta do meu pai, porque eu nunca dependi dele para nada. Então, eu conheci o homem que me gerou, na realidade, né, que contribuiu para o meu nascimento, mas eu não dependi dele para nada. Hoje, quem eu me tornei, o que eu sou, o que eu faço, não tem interferência dele. Para mim foi muito bacana poder reconhecer que assim, eu carrego muito das coisas dele. Então, o meu fato, eu sou muito brincalhão, isso é dele. Eu sou muito espontâneo, isso é dele. Então a gente se parece muito. Eu tenho muita coisa em comum com ele, mesmo não tendo sido criado por ele. Então isso é uma coisa que me deixou bastante feliz, bastante alegre. Mas aquele carinho, aquela falta, se eu não falar com meu pai hoje, eu não tenho essa questão. Eu imagino que para você, esse peso, né, de não saber quem é o seu pai, de não conhecer, ficou tranquilo, você tirou esse peso. Tirei. Me fez lembrar um pouco a minha história. Meu pai, por exemplo, eu cresci sem conhecer um parente paterno durante toda a minha vida. E eu fiquei como você. Teve uma época que eu fui famosa, e também deixei para lá, e depois eu falei assim, não, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei 20 anos pesquisando a história do meu pai. 20 anos. Depois que meu pai faleceu, eu falei, não, eu preciso conhecer um tio, um primo, uma prima, eu preciso saber se existe alguém da família do meu pai. E eu culpei meu pai a vida toda por conta dessa situação. Tipo, não é possível, meu pai não apresenta ninguém pra gente. Meu pai, ele era alcoólatra. E eu culpei ele durante toda a minha vida, até que, quando eu descobri que o meu pai, ele fugiu de casa quando era criança porque a madrasta tentou matar ele. E ele protegia a gente, de uma certa forma, por medo. Então, ele guardava a gente ali naquele casulo, porque a gente era uma família, não era uma família feliz e perfeita, tivemos muitos problemas, mas quando eu fui descobrir, foi por isso, porque ele tinha medo, porque ele não queria aproximar a gente da família dele. Olha que interessante. Então, ou seja, por que eu estou trazendo essa história? Às vezes a gente carrega as dúvidas, né, as mágoas, e quando você descobre o porquê as pessoas agem como elas agem, fica mais fácil você ressignificar, liberar perdão. Sim. Parabéns. Eu espero que essa história possa, de repente, inspirar alguém que está aí e falar, não vou mais procurar meu pai, não quero mais saber. Cara, vale a pena. Se de repente você tem essa vontade, corra atrás para conhecer seu pai, um parente seu. Faz sentido. Então você tira esse peso das vamos costas. dizer assim. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho mais contato e até mesmo mais afetividade com as tias do que com meu próprio pai. Você foi conhecer... Você foi criado com a sua avó e com a sua mãe. Isso. Então você não conhecia ninguém da família do seu pai até então, ou conhecia? Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha avó paterna e uma tia minha que mora aqui em São Paulo conseguiram nos encontrar. E aí elas tentaram fazer a conexão para que eu conhecesse meu pai. Só que elas queriam, eu pequeno, 7 anos de idade, queriam me levar para o Ceará. Minha mãe não deixou. Não, se eu não puder ir junto, eu não vou. Porque o medo da minha mãe era que eu não voltasse mais. Ela tá certa. A gente não sabe, né? A minha mãe também perdeu contato com ele, não sabia mais o que ele tinha na cabeça, qual era o pensamento dele. E aí a gente acabou mudando de casa e perdemos novamente esse contato. Então eu cheguei a conhecer, quando eu era criança, minha avó paterna e uma tia minha. Depois que eu restabeleci o contato com meu pai, aos 32 anos de idade, aí que eu realmente fui conhecer a família em peso. Aí eu fui rever minha avó, essa minha tia que mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu tinha 3 tios. Um deles faleceu, que é da história do livro. As outras 2 tias ainda estão vivas e moram aqui em São Paulo. E uma dessas tias é a que eu tenho mais contato. É a que eu converso com ela quase todos os dias. Com 32 anos, então, você voltou a ter contato com a família paterna. E aí, nessa época, quando você reencontrou a família paterna, a sua família paterna também tem a obesidade, sofria com a obesidade? Era uma família também de pessoas... Sim, alguns obesos mórbidos, outros com sobrepeso. Mas todo mundo tem essa questão aí. Com exceção de primos, né? A geração mais nova já tem uma consciência um pouco diferente.
Alguns primos meus, inclusive tem um primo meu que ele fez a cirurgia para emagrecer também, inspirado na minha situação. Como é que foi, Jefferson? Conta agora essa história. Você conheceu o seu tio, o tio Raimundo, você conta essa história. Ele era da parte do seu pai, não é isso? Ele era o irmão caçula do meu pai. Você tinha quantos anos? Eu estava com 41. Com 41 anos de idade. Quando aconteceu tudo, eu estava com 41, mas eu fui conhecer meu tio na mesma época que eu conheci meu pai. Então, quando eu restabeleci o contato com meu pai, eu comecei a ter o contato com o restante da família. E como é que foi essa história do seu tio? Você reviu seu tio, reencontrou seu tio e... Na realidade, eu conheci esse meu tio, que eu não conhecia, né? Então, eu criei um vínculo muito forte com esse meu tio, porque a gente se parecia muito, tanto no aspecto físico, né? Inclusive tem fotos no livro, a gente era bem parecido na questão do pensamento e também na questão da obesidade. Que esse meu tio ele já estava com 240 quilos, estava com 47 anos e eu com 41 estava com 168 quilos. Então eu me identifiquei muito com ele. E o que aconteceu com ele foi o que fez eu virar a chave. 200 e quantos? 240 quilos. Aqui, né? É isso aí. Tem que comprar o livro para poder ver melhor. Para poder ver. Caraca, realmente eu vi essa história. E aí, o que aconteceu com seu tio que mudou a sua vida? Meu tio ele teve um problema sério cardíaco. O coração dele inchou e não dava mais conta de bombear sangue pelo corpo dele. Além dos outros problemas, né, que a obesidade traz também, com relação a colesterol, diabetes, circulação sanguínea, varizes, etc. Só que chegou ao caso do coração do meu tio já não dar mais conta. Ele não percebia isso, Jefferson? Então, pode ser que... Eu não cheguei a conversar com ele sobre essas questões, de como ele se sentia com relação à saúde. Quando eu fiquei sabendo desse problema, ele já teve a questão cardíaca. Era só ele e a esposa, ele não tinha filho. O único filho que ele tinha mora lá no Ceará, que aliás ele descobriu também depois de uma certa idade, até então ele não sabia que ele tinha esse filho. E aí era só ele e a esposa. Ele teve o problema no coração, a esposa chamou o SAMU foi lá e estabilizou meu tio. Para você ter uma ideia de como meu tio era tão grande, o SAMU não conseguiu pôr meu tio na viatura, porque ele morava num local que era abaixo do nível da rua, tinha uma escada para chegar na rua. O SAMU teve que chamar o resgate para colocar meu tio na viatura, porque teve que colocar ele numa prancha especial e puxar com corda, de tão grande que ele era, tão grande e tão pesado. E ele ficou alguns meses fazendo o tratamento, ele ficou 20 dias internado nessa ocasião e depois que ele voltou para casa, ele ficou fazendo o tratamento, ele tomava 9 remédios por dia. O médico falou, o coração dele não vai voltar ao normal. Só que esses remédios vai fortalecer um pouco mais o coração e afinar o sangue, para dar um pouquinho mais de condição para ele viver. Jeff, sabe o que me assusta? Porque assim, nós estamos falando de um assunto muito sério. Porque uma pessoa para chegar a 240 quilos, com quantos anos? Ele estava com 47. 47 anos. Com mais de 200 quilos, provavelmente o corpo dá sinais. Então, o que ele tinha depressão? Ele fazia algum tratamento psiquiátrico? Não, inclusive ele era pastor de igreja. Gente, é assim, vamos lá. Isso é um assunto muito sério, Jefferson. Sabe porque aquela... uma pessoa Você já chegar ouviu nesse a parábola ponto... do sapo? Conta pra gente. Então, vamos lá. Eu acredito que isso aconteça em várias situações e com várias pessoas. Você pega um sapo, põe numa panela com água e põe essa panela no fogo. O sapo vai permanecer ali dentro. A água está confortável. Só que conforme a água vai esquentando, o sapo ele vai se adaptando à temperatura da água e não percebe. Chega uma hora que aquela água está tão quente, só que nesse momento o sapo, mesmo querendo sair de dentro daquela água, ele já não consegue mais, porque ele já está cozido. E isso acontece com várias pessoas, em várias situações. Eu, hoje, identifico que eu tive dentro dessa panela com água por muitos anos. Meu tio, talvez ele estava nessa condição. Hoje, se você perguntar para mim como é que eu cheguei a 168 quilos, eu não sei te responder. Jefferson, não vai um alerta aí para quem é família, para as famílias também, porque alguém do nosso lado está passando por uma situação que a gente acha normal. É normal, é bonitinho, o menino está gordinho, está crescendo, está saudável, ou não.
Não vai um alerta para a família também? Com certeza. Eu sei que vai muito da força de vontade de cada um. Eu acredito também nisso. Mas e quando a pessoa não tem força e você que é um parente está vendo essa pessoa se afundar? Não vai um alerta para poder também virar a chave? Porque o que virou a sua chave? Só que assim, a chave ela tem que virar de dentro para fora. A primeira coisa é a pessoa aceitar. Então, as pessoas elas não tinham a coragem de me ajudar. Elas tinham a coragem de me dar toques. Ô Jefferson, você está comendo demais. Jefferson, você tem que fazer uma atividade física. Jefferson, você tem que emagrecer. Sua roupa parece que já está chegando no limite aí. Isso não é ajudar. Ajudar é você fazer a pessoa entender que ela tem um problema, uma dificuldade e fazer ela aceitar. Aí sim, qualquer outra coisa que vier vai entrar como ajuda. Então não adianta eu querer que você, Jussara Rocha, tome uma atitude com você, se em primeiro lugar você não quiser. Eu posso ir lá na Cracolândia agora, pegar uma pessoa que está lá drogada, internar essa pessoa por 6 meses. Ela vai parar de usar droga por 6 meses, ela vai se regenerar por 6 meses. Mas se ela não quiser aquela situação, ela volta para a Cracolândia, assim que ela for liberada da clínica. E o que fez você? O que foi um choque para sua vida que você falou, opa, peraí, tá tudo errado, eu preciso ressignificar a minha história, a minha vida? Eu até costumo falar nas palestras que o ser humano ele tem 2 formas de aprender, ou no amor ou na dor. Comigo foi um misto dos 2. Então, esse meu tio, depois de alguns meses, ele teve novos problemas cardíacos e infelizmente o coração dele não aguentou, aonde ele veio a falecer. Então, isso mexeu comigo, foi aonde eu virei a chave realmente. Tudo que eu passei nos meus 41 anos de obesidade não foram suficientes para eu virar essa chave. Mas esse acontecimento com meu tio, que fazia poucos meses que eu tinha conhecido, foi o que fez eu virar a chave. Porque eu pensei, poxa, eu estava com 41, meu tio estava com 47. 6 anos passa muito rápido. Eu falei, será que eu vou durar mais 6 anos? Será que eu vou chegar até a idade que o meu tio tinha? E hoje eu tenho a idade que ele tinha. Hoje eu estou com 47. Então hoje eu reverti, eu virei a mesa. Mas por conta dessa virada de chave. Senão talvez eu nem aqui estivesse hoje. Ficou com medo? Eu fiquei com bastante medo. Jefferson, e aí quando o seu tio faleceu, você tomou uma decisão? Foi isso? Você Foi. começou com reeducação? A primeira coisa que eu aceitei. Então eu aceitei que eu tinha um problema, que eu precisava mudar a minha condição. A segunda coisa, eu fui pedir ajuda. Como é que eu fui pedir ajuda? Em uma das consultas com o vascular falou para mim, Jefferson, não adianta a gente fazer cirurgia em você, não adianta a gente fazer nada em você enquanto você estiver obeso, você tem que emagrecer. Esse vascular, ele falou, vou te dar o telefone de um amigo meu, você vai ligar para ele e vai marcar uma consulta. E aí o resto é você com ele. Eu liguei para esse médico, marquei a consulta. Quem era esse médico? O Dr. Jaime Teles, que foi o que me fez a cirurgia para o emagrecimento. Então eu já tinha aceitado e qualquer outra recomendação ou comentário que viesse já entraria como ajuda. Eu passei por isso a minha vida inteira. Se fosse antes, se isso tivesse acontecido antes da morte do meu tio, talvez eu nem entraria em contato com esse médico. Então você Mas teve um como problema? eu já tinha aceitado, eu já estava na segunda fase do processo, que era buscar ajuda especializada. E esse médico ele meio que pegou pela mão e me colocou na frente da pessoa certa. Então você teve um problema vascular, foi procurar ajuda para esse problema problema... Eu sempre tive problema vascular. Para você ter uma ideia, eu já tirei as 2 safenas. Uau. Eu já tive úlcera varicose, que é aquela necrose que fica na perna, que dá para ver o osso. Eu já tive isso. Minha perna ela tem uma mancha horrível. Quem entrar nas minhas redes sociais e começar a puxar minhas fotos lá vai ver. Então eu sempre tive problemas de saúde. Sempre tive comorbidades. Só que a partir dos 40 anos, elas agravaram. Elas começaram a ficar um pouquinho piores. Até eu me considerava um gordinho saudável, né? Mas com 40 anos parece que tudo começou a aflorar em mim, tudo que era de ruim. Então isso facilitou para que eu aceitasse que eu tinha um problema e, diante do que aconteceu com meu tio, acredito que foi mais fácil para eu virar essa chave. E você concorda que todos esses problemas que você tinha foram por conta da obesidade? 99%. 99% sim. Tanto é que depois que eu emagreci, parece que tirou com a mão.
Uau! Você fez a bariátrica, foi 2019, não é isso? Eu fiz dia 28 de agosto de 2019. 2019. Ontem completaram 6 anos. Como é que foi esse antes, durante e depois da bariátrica? O antes, com o acompanhamento do médico, então uma coisa que eu aprendi a fazer, né? É confiar no especialista. Então eu aceitei, fui pedir ajuda. Não adianta eu pedir ajuda e não fazer o que a pessoa está me ajudando. Então eu tenho que confiar. Assim como quando você entra num curso, alguém te propõe um exercício, você tem que fazer, você tem que se entregar. Quando você vai fazer qualquer coisa, qualquer meta, qualquer tarefa que você for fazer, você tem que se entregar, então tem que confiar. Então eu entrei no projeto desse emagrecimento, o médico me tornou habilitado a fazer esse procedimento e eu confiei totalmente no que ele falou. E aí eu só segui o processo. Só que eu fui pesquisar paralelo para saber se realmente era isso que eu ia querer, porque tinha um preço a ser pago. Então não era só eu confiar, eu queria saber se eu tinha condições de pagar o preço, que nem alguém quer me vender um carro. Meu nome está limpo, meu score está bom, eu consigo financiar, mas agora eu preciso ver se eu tenho condições de pagar e manter esse carro. Então eu fui fazer essa pesquisa. Por isso que tem algumas pessoas que falam mal da bariátrica, porque não conhecem naquilo que elas estão entrando, e quando elas descobrem, elas acham um preço caro demais. E aí elas falam, me arrependi de fazer bariátrica, não era isso que eu queria. Quando eu comecei esse projeto, eu fui pesquisar para ter certeza que era aquilo que eu queria. Então eu já comecei com esse pensamento já desde o início. Mas por que eu tive essa condição? Por conta dos 2 primeiros processos. Então você tem que aceitar que você tem um problema, você vai buscar ajuda especializada, você vai ver se realmente aquele projeto, você serve naquele projeto. Não é, aquele projeto vai fazer por mim. Não, é eu que tenho que seguir o que o projeto pede. E nem quando eu entro numa faculdade, eu não penso só no diploma, eu tenho que pensar em aprender. Eu tenho que pensar em fazer os exercícios, fazer a proposta do curso para realmente agregar. Eu antes, quando eu estava obeso, eu ia numa loja, experimentava uma roupa, eu falava que a roupa não servia em mim. Hoje eu entendo que era eu que não servia na roupa. Então eu assumi a responsabilidade daquilo que deu certo ou errado para mim. E a pessoa, quando ela entra num projeto, ela tem que entender isso. Então, desde o início, eu já tive esse pensamento. O processo, depois, torna muito mais fácil. Então, essa cirurgia é a cirurgia que mais teve significado na minha vida. Eu já fiz 9 cirurgias. Essa foi uma delas. Só que foi a que mais significou na minha vida, porque eu já tive esse pensamento desde o início e isso se tornou uma forma tão suave para mim. E assim, foi muito natural essa mudança, apesar de ser a mudança mais significativa que eu já tive na minha vida, mas ela se tornou muito natural, ficou fácil para mim o depois, porque eu já tive esse entendimento e esse processo no antes. Porque não é nem só a bariátrica, existe um processo de reeducação. Mexe com tudo. Alimentar. Você realmente renasce. Eu até falo, eu estou com o estômago novo, mas o corpo é antigo. Não, o corpo vai ser novo também. Você vai ter, você vai ter um novo aspecto físico. O seu corpo ele não vai reagir da mesma maneira. Você vai passar a ter novas condições. Então hoje eu com 47 anos, Jussara, eu consigo fazer coisas que eu não fazia com 20. Para você ter uma ideia. E a cabeça, se você não trabalhar nisso aqui primeiro, você não acompanha. E tem gente que pira. Aonde muitos bariátricos voltam a engordar, 92% de quem faz a bariátrica volta a engordar, porque não trabalha o mental. E o mental comanda todo o resto do corpo. Tem gente que se vicia em drogas, em álcool, tem gente que vicia em sexo, tem gente que vicia em jogo, porque a pessoa não trabalha a mente dela. Então não é só o corpo que eu tenho que trabalhar. Não é só aprender a reconhecer o meu corpo. O corpo, quando fala para, você parar. Você também tem que trabalhar a sua mente. Jefferson, você faz tudo parecer muito leve, muito fácil, por conta da sua alegria e da forma como você traz a sua história, mesmo através de muita dor, de muitos desafios, você consegue ressignificar. Temos muita coisa, acho que a gente vai convidar você novamente, realmente, para voltar aqui, mas eu quero entender algo mais específico. Você teve o processo da bariátrica, você acabou de falar que você fez 9 cirurgias. 9.
eu quero só entender quais são essas 9 cirurgias. Mas depois da bariátrica, você descobriu um câncer na tireoide. Foi isso logo depois da bariátrica? Foi. Na realidade, eu tinha um problema na tireoide, eu descobri antes. Porque assim, para a gente fazer a bariátrica, a gente tem que ser revirado do avesso. O cirurgião, ele não te opera se não tiver a anuência de vários outros especialistas. Os primeiros que ele encaminha é psicólogo e nutricionista, porque você tem que reaprender a comer, porque senão a bariátrica não tem sucesso. Porque a bariátrica é uma ferramenta. Tem gente que deposita confiança na cirurgia, mas não, o sucesso da cirurgia depende da pessoa. A cirurgia vai fazer o papel dela por um período limitado, que o médico fala que é 2 anos. A partir de 2 anos, se você não se reeduca na questão de alimentação, você volta a engordar. Então, um dos primeiros especialistas é nutricionista e psicólogo. Só que como eu tinha um caroço aqui no pescoço, o médico pediu para que eu passasse com o especialista de cabeça e pescoço. E ele viu que era um nódulo. Fizemos um exame de ultrassom e de puncionamento para saber se era um nódulo maligno ou benigno. E deu no exame que era benigno. Então o que esse médico falou? Jefferson, faz a bariátrica, cuida primeiro da tua obesidade, depois a gente trata isso. Só que como eu fiz a cirurgia em meados de 2019, e aí logo em seguida veio pandemia e cancelou tudo que era cirurgia eletiva, consulta, etc., o tempo passou. Quando eu voltei no médico em 2021, que já estava liberado de novo, esse nódulo tinha dobrado de tamanho. E aí isso despertou a atenção do médico. Falou, não, então se dobrou, vamos tirar. Não vamos nem fazer pesquisa. Aí marcou a cirurgia para junho de 2021. Só que ele tirou só a metade onde o nódulo estava. E aí ele mandou esse nódulo para biópsia e na biópsia viu que era um câncer. Até então ninguém imaginava que era um câncer. E era um câncer raro, ele falou, que é um câncer que tem muito risco de dar metástase. Depois de 2 meses, em agosto de 2021, ele falou, como deu câncer, a gente vai fazer uma cirurgia para limpar todo o resto. Então ele tirou a outra metade e ele fez o que eles chamam de esvaziamento. Então ele tirou todos os nódulos, porque a gente é cheio de nódulo no corpo. Só que esses nódulos estão ali quietinhos. Alguns se desenvolvem, mas não fazem mal. Outros eles se tornam malignos. Então ele tirou todos os nódulos que eu tinha no pescoço. E aí, em fevereiro de 2022, ele me mandou tomar uma dose de iodo radioativo como prevenção. Ele falou, não tem mais nada no seu corpo, mas vamos prevenir. Então ele me deu essa dose de iodo radioativo, onde eu fiquei 3 dias internado no hospital num quarto de chumbo e em casa eu fiquei mais 5 dias isolado. Como foi essa experiência para você? Como a gente tinha passado por pandemia, então a gente já estava meio que no isolamento, né? Só que assim, era um isolamento total. Eu não podia encostar em bicho, né? Meus gatos, meus cachorros, eu não podia encostar na minha esposa. Segundo a médica, eu tinha me tornado sol. Tanto é que quando eu ia no banheiro, eu tinha que dar 3 descargas. Toda a minha roupa de cama, banho, talheres, era tudo separado, porque eu estava radioativo, eu estava emitindo a radioatividade. Ufa, vamos respirar. Essa história toda hoje, olha que bacana no sentido de ressignificação, essa alegria que você traz nas suas palestras. Inclusive tem um antes e um depois, uma foto sua, que mostra exatamente como você está, como você estava. Não sei se essa foto aí eu consegui mandar para o Léo, para ele colocar aí para gente. Mas esse antes... Aí, olha isso. Gente... Essa foto aí do depois tá um pouquinho antiga ainda. Já tá um pouquinho maior do que isso aí. Quando você olha esse... O que você diria? Ou melhor, agora, o que você diz para esse Jefferson do passado? Esse Jefferson agora diz para esse Jefferson do passado. Cara, você vai mudar. Não adianta o Jefferson de agora querer mudar o Jefferson do passado, enquanto o Jefferson do passado não quiser mudar. Então é o que eu falo para ele, você vai passar por uma situação que você vai mudar da água para o vinho. Era o que eu falaria para ele. Porque não adianta eu hoje tentar incentivar esse Jefferson do passado. Eu poderia sentar com ele e conversar, falar, você vai passar por isso, isso, isso. Você vai esperar passar tanto tempo assim ou você vai querer resgatar a sua condição antes disso? Eu poderia já antecipar para ele o que iria acontecer com ele. É uma forma de eu convencê-lo. Mas enquanto ele não se convencesse,
Eu diria para ele, cara, você conseguiu, parabéns, você venceu, olha para você hoje, olha onde você chegou. Eu diria isso para ele. Que bom que você não caiu na estatística, né? Você não foi mais um que se perdeu. Olha onde você chegou. Eu diria, falei, cara, parabéns, parabéns por você ter ressignificado a sua história. Olha que legal. Eu super digo isso para esse Jefferson aí do passado. Olha onde você chegou. Vale a pena a gente olhar, Jefferson, e relembrar, sim, a força que você teve, né, para não ficar mesmo depressão. Você podia estar com 200 quilos aí, ó. Você podia Hoje ser. eu poderia estar igual meu tio estava. Ou nem está mais. Ou nem tá mais. Ou nem está mais. Porque na pandemia eu era grupo de risco, né? E Total. foi por isso, Jefferson, que você decidiu escrever esse livro? Você não é todo mundo? Na realidade, eu nunca tive ambição de ser escritor. As pessoas começaram a me falar, Jefferson, sua história dá um livro, sua história dá um livro. E como eu, de algum tempo para cá, eu tive que me desenvolver como humano, então eu já fiz curso de desenvolvimento humano, sou formado hoje como desenvolvimento humano, estou fazendo pós-graduação em neuroliderança. Eu falei, poxa vida, eu tenho uma história bacana, um método legal, e dá para ajudar realmente as pessoas. E muitas pessoas, mesmo que eu não conheço, através da minha rede social, eu vejo que eu estou inspirando essas pessoas. Então, a ideia do livro é alcançar o maior número dessas pessoas. Eu até falo que o livro vai chegar aonde eu nunca vou chegar. Tanto é que o livro já está no Rio de Janeiro, o livro está indo lá para Fortaleza, já tem livro enviado lá para Fortaleza. Então, o livro está indo onde eu nunca fui. E a ideia é que as pessoas, através das histórias, elas não é história para se lamentar, é história para as pessoas se conectarem com a minha história, e muitas pessoas que estão lendo o livro estão dando esse feedback para mim. Tem pessoas que, poxa, eu também não conheço meu pai, eu também passo por superação da obesidade, eu também já tive problemas na tireoide, já tive câncer ou em outra parte do corpo. Então as pessoas estão se conectando, e a ideia do livro é mostrar que tem um caminho. Não é até coloquei aí, não é o que acontece com a gente que importa. É como você reage a tudo isso. Porque problema todo mundo vai ter a vida inteira. Mas se você alimentar o problema, você vai se entregar a ele. Ele vai acabar afetando você a ponto de te travar. Então, quando eu descobri que eu estava com câncer, a primeira coisa que eu fiz, doutor, o que a gente tem que fazer para tirar isso de mim? Eu passei pelo câncer como se eu estivesse passando assim por uma gripe. Tanto é que quando tirou o câncer, né, tem gente que fala, nossa, cirurgia. Não, vamos lá, opera, arranca esse negócio aqui. Como se eu estivesse tirando um dente. Porque você não pode potencializar o problema, você tem que potencializar o resto que tem em você. E esse problema ele se torna pequeno. De onde você tira essa força? Não sei. Porque falar é muito fácil. Ah, você tem um câncer, vamos tirar, doutor, vamos tirar. Não é assim? Ah, estou obesa, vamos emagrecer. Ai, tá doendo. Não, vamos melhorar. Seria muito mais fácil não sei, se fosse Jussara. assim. Você traz uma força que muitas pessoas gostariam de ter. Eu acredito que isso faça parte da minha missão e do meu propósito de vida. Qual é? Primeiro é tocar a vida das pessoas através da minha vida. Então, e o meu propósito de vida é fazer isso da maneira mais leve, porque eu vou confessar para você assim, eu detesto matemática. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Só que teve professor que eu tive aula que fazia a matemática se tornar um negócio tão bacana que eu até falei, caramba, eu gosto de matemática, mas quando eu não era esse professor, eu falava, não gosto de novo de matemática. Então eu acho que a minha missão é tocar a vida das pessoas através do que acontece comigo. E o meu propósito é fazer essas pessoas entenderem que todo problema ele se torna leve. Tem uma maneira mais leve. Viver a vida é fácil. É a gente que complica o viver. A gente às vezes põe problema ou põe barreira em locais que não tem necessidade. Então, eu acho que assim, o meu propósito e a minha missão de vida é essa. E o livro vai fazer com que eu consiga cumprir isso. Essa é uma das maneiras aí que eu encontrei para justificar fazer o livro. Gente, eu tô quase chorando aqui. Eu me emocionei muito com a sua história, porque... E tá tudo bem a gente se emocionar, porque às vezes as pessoas desistem por tão pouco de viver, e aí a gente... Houve uma história dessa, como a sua, que não teve pai, que passou por um câncer, que passou por uma obesidade. Eu não imaginava que eu ia
pagar esse micão aqui, Léo. Mas realmente, assim, me emocionei com essa história porque é exatamente isso. Às vezes as pessoas desistem por tão pouca coisa. E aí você vê uma pessoa aqui contando que não teve seu pai, que sofreu com obesidade, que passou por 9 cirurgias, que teve um câncer e que teve problemas de circulação, que teve problemas de autoestima e hoje está aqui ressignificando essa história e mostrando que é possível, sim, você virar a chave e construir uma história diferente. Que não é porque você está aí, né, de repente obeso, enfermo, que você precisa ficar nessa condição. E aí, como você escreveu aqui, ó, não é o que acontece conosco que importa, mas é o que você faz, como você reage a tudo isso que está acontecendo. E aqui no livro, não vai ter tempo da gente falar, mas você criou um método. Um método. E é esse método que, para você que não sabe como fazer, as pessoas que estão em casa, por exemplo, não sabem como fazer, ele ajuda a pessoa é uma receita. A seguir um caminho? Ajuda. Se a pessoa assimilar o método e ela seguir, porque eu falo, né? Às vezes todo mundo que conquista alguma coisa, que atinge um resultado, seguiu um método, só que não enxergou isso. E quando você não segue um método, não segue, que nem, por exemplo, você quer fazer um prato diferente, você vai para uma receita. Quando você acha que já domina essa receita e tenta fazer de novo, se não seguir o processo da comida, do prato, não vai dar certo. Então isso aí é uma receita de um bolo. O que você colocar em cima desse método como objetivo, você tem grandes chances de conquistar. Só que eu falo, tem gente que vai depositar confiança no método. O método funciona? Depende. Depende de como você usa, da aplicabilidade que você dá nele, do quanto você se empenha para que o método funcione. Então, depende da pessoa, não depende do método. O método é só um caminho. É igual uma receita. Eu consigo fazer um prato sofisticado sem receita? Consigo. Mas se eu tiver uma receita, aumenta as chances desse prato ficar melhor? Aumenta. Todas as vezes que eu seguir essa receita, eu tenho chance de fazer o prato da mesma maneira? Sim. Então, o método é apenas uma receita. É aquele pegar pela mão. Método aprender. Onde é um acrônimo e cada letra significa um passo, um processo que você tem que cumprir. E não adianta burlar processo. A gente tem que seguir esse processo na ordem, porque senão não vai dar certo. É igual se eu fizer um café, colocar água quente antes do pó. Não vai ficar um café. Verdade. Eu tenho que seguir uma ordem. Jefferson, eu quero agradecer a sua presença aqui no Se Conecta. A sua história conecta com as pessoas. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no nosso podcast, uma mensagem inspiradora, poderosa, como que as pessoas podem adquirir o seu livro, Você Não É Todo Mundo, olha só. Como é que as pessoas adquirem e como encontra você? Porque você faz treinamentos, palestras. Como é que faz para contratar você? Então, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou deixar a mensagem por último. Tá. Como que as pessoas me encontram? Nas redes sociais. Então, eu estou no Facebook, eu estou no LinkedIn, tenho o meu canal do YouTube e o Instagram, que é o que eu mais movimento. Está lá como @jchiese. Tá? O Chiese, vocês vão dar risada, é chinelo com maionese. Boa. É a letra J, CHIESE, tá? Então é chinelo com maionese, J Chiese. Você pode pesquisar também por Jefferson Chiese, também vai dar certo, tá? O Jefferson é com 2 Fs, não esquece, Jefferson Chiese. Para adquirir o livro, lá na bio do meu Instagram tem o link para comprar o livro, tá? O livro está sendo vendido pela Amazon, a editora está vendendo na Amazon e eu coloquei o livro no Hotmart. Então, quem quiser o livro pelo Hotmart, lá no Hotmart eu vejo os dados da pessoa e eu mesmo que envio. E aí, se a pessoa quiser, ela pode pedir pela minha rede social para mandar com um autógrafo, dedicatória. Quem comprar da Amazon não tem como, porque ele sai da editora. Mas para quem comprar pelo Hotmart, tem essa opção de receber o livro com autógrafo e dedicatória. O livro também está sendo comercializado na Livraria da Vila. Então, ontem eu fiz o lançamento na unidade lá do Shopping Center Norte, aqui em São Paulo, mas em qualquer livraria da Vila, na sua cidade, em qualquer estado que você tiver, você faz a encomenda e eles levam o livro para lá. Tem 5 unidades do livro autografado só na Livraria da Vila. Então, quem correr, consegue. Quem não conseguiu autografado, vai ter livro normal lá para vender. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Assim como eu tive que aprender e entender isso, é importante você entender que você tem que ser o protagonista da sua história. Tudo que acontece de bom ou de ruim na sua vida,
a responsabilidade é sua. Então, é uma frase de Stephen Covey que eu uso para a minha vida, que as portas da mudança só podem ser abertas de dentro para fora. Não adianta você culpar governo, não adianta culpar pai ou mãe, não adianta você culpar o clima, porque é você o responsável, se deu certo ou se deu errado. Entende isso, que as coisas vão ficar muito mais fáceis, pode ter certeza. Arrasou! Jefferson, obrigada. Brigadão. Estou muito feliz com a sua história, por você compartilhar conosco. E dessa forma, com essa mensagem linda do Jefferson Chiesi, nós nos despedimos aqui do Se Conecta e eu deixo essa frase para você. Vá lá, acorda, ressignifica a sua vida. Afinal, você não é todo mundo. Te vejo no nosso próximo episódio aqui no Se Conecta.